Boa tarde, pessoal. Beleza? Tudo certinho? Bom domingo aí pra todo mundo. Ah, Feliz Dia das Mães aí, todas as mães, em especial a mãe do meu filho e a minha mãe. Parabéns pelo dia de vocês aí, Daniele, Vanessa. Hoje, uma aulinha sobre conceitos que a gente já estudou anteriormente, né? Mas vamos dar uma revisada porque são muito importantes. Eu opero em cima disso, né? Quebra de estrutura e liquidez. Não faço mais nada no mercado e existem várias pessoas que também não fazem mais nada no mercado, a não ser enxergar liquidez, enxergar quebra de estrutura. E existem pessoas que enxergam só isso e não dá certo, e existem pessoas que enxergam isso e dá certo. Enfim, tá? Não vou entrar no mérito de que tudo funciona e nada funciona, né? E depende do comportamento, da mentalidade e de como tu enxerga determinado conceito e o quanto tu respeita o teu operacional. O trade ele é muito mais baseado em outras coisas além de operacional do que operacional, né? Em nomenclaturas para coisas como liquidez ou coisas como estruturas, quebras de estruturas. Enfim, tá? Mas são conceitos do SMC, do Smart Money Concepts, e nós vamos estar dando mais uma revisada neles hoje aí. A gente já falou em outros momentos sobre liquidez, inclusive em Wyckoff ali a gente já fala de liquidez, né? E hoje a gente vai estar falando mais um pouco aí. Liquidez e quebras de estruturas. Liquidez nada mais é do que o interesse por parte do capital institucional, ou seja, uma região onde existe liquidez é uma região onde existe interesse institucional em comprar ou vender. As quebras de estruturas principais serão duas em Smart Money Concepts, existem outras. E estarão permeando toda a literatura do SMC, assim como os order blocks, assim como os order blocks. Elas ou vão ser choque ou vão ser, vamos colocar aqui, ou vão ser BOS, tá? Bem prática a aula de hoje, tá, pessoal? O mais prático possível, tá? Vamos começar pelo NAS aqui. Vamos dar uma olhada em 15, 5 e 1 tempos gráficos, tá? E lá no Bitcoin, lá a gente vai dar uma olhada em 30 minutos, 15 minutos e 5 minutos. Não vamos aumentar mais que isso o tempo gráfico, tá? Aqui do dia 6 aqui, ó, em diante, a gente enxerga uma tendência de alta, né? Tá? Beleza? Beleza, tá? Isso aqui vai ser um BOS, ó. 1, 2, ó, 3, tá? BOS. BOS é uma das quebras de estrutura do Smart Money Concept, tá? É, ou melhor, não deixa de ser, é exatamente igual, ou usem o português que lhe couber melhor, um pivô, tá? No Smart Money Concepts a gente vai chamar de BOS, tá? Beleza? Abaixo desse fundo que ele deixou na renovação da máxima, eu tenho liquidez, tá? Beleza? Aqui eu tenho liquidez. Tá? Interesse, que é, voltando ao conceito, o interesse institucional. Ou seja, se o preço chegar aqui embaixo, existe uma grande probabilidade de acontecerem compras institucionais. Por quê? Porque se a partir dessa região de preço aqui
os caras compraram tanto que renovou a máxima, logo se entende que para o institucional e como o mercado financeiro é um negócio a gente gosta de comprar barato e vender caro, é óbvio, conceitual, intuitivo e sei lá mais eu o que se o preço voltar a ficar barato, os caras que compraram antes vão comprar de novo, porque tá barato e é legal comprar barato para vender caro. Entendeu? Sacou só? É isso aí. Mais nada. Tá? Beleza? Beleza. Tá? BOS. Liquidez embaixo do BOS. Muito boa. E aí. O que a gente tem aqui? A gente tem uma micro tendenciazinha de baixa. Tá? Que vai fazendo consecutivamente BOS de baixa. Tá? Ah, como assim? Então, BOS de baixa. Mas esse é tão maior. E esse é tão menor. O preço vai respeitar o tempo gráfico maior. Ou seja, vai respeitar os movimentos maiores. Tá? Mas que não é porque ele vai respeitar os movimentos maiores que não podem haver movimentos menores dentro dos movimentos maiores. Isso é teoria de fractal, né? Que tá tudo na vida, tudo que acontece no macro acontece no micro, o que acontece numa grande empresa vai acontecer numa pequena empresa, e o que acontece na pequena também vai acontecer na grande. A vida é fractal, né? O universo é fractal, os padrões se repetem infinitas vezes e o mercado financeiro não é nada mais, nada menos que a psicologia humana pura. Não é nada. É o entendeu? Por isso que o Wyckoff chamava o mercado financeiro, inclusive, de homem composto. Porque a junção de vários homens que pensam a mesma coisa, homem composto. É assim que ele entendia o mercado. E eu gosto de entender assim e realmente é o que a gente enxerga, né? O que acontece no grande acontece no pequeno, enfim. Mas também não quero entrar sobre esse mérito, tá? Ah, é muito difícil não falar de psicologia ao mesmo tempo que se fala de mercado, né? Mas, enfim, tá? Quando o movimento de baixa renova a mínima depois de deixar um topo, esse topo a gente vai ter uma liquidez, tá? Liquidez essa, como é que eu gosto de marcar mesmo? Ah, o cifrãozinho, dinheiro. Liquidez, impressão de dinheiro. Aí, show de bola. Aqui eu tenho dinheiro, liquidez. Aí ele vai lá e faz outro. Beleza. Outro. Show de bola, né? Show de bola. Outro. Vou marcar lá também. Liquidez. Dinheiro. Liquidez. Show de bola, né? Show de bola. E aí ele vai lá e faz uma quebra de estrutura. Tá? A quebra de estrutura é o choque. Tá? Tá aí, o que é o choque? Ele ia fazendo mais um BOS, só que não consegue renovar a máxima. E ele gira o sentimento e transforma aquela baixa numa alta. Esse é o choque. O choque acontece exatamente quando, ao invés dele continuar caindo, ele volta a subir e ele não respeita a máxima. Em vez dele fazer isso e depois cair de novo sem quebrar a máxima lá, não. Ele quebra a máxima, não respeita a máxima. E se ele fizer isso de novo, mais uma vez, se esse cara repetir esse padrão de novo, se concretizou um movimento de alta após uma baixa.
Então o choque, a mudança de característica é exatamente isso. Eu era baixista, mas eu cheguei numa região em que eu acho que não tem mais por que vender aqui. Já está na hora de comprar de novo. O homem composto pensou isso. Eu vendi até chegar aqui, ó. Ó, até chegar aqui. Só que aqui tá barato já. Bem barato, sabe? Não tem por que eu cair mais. Por que eu continuar vendendo meu estoque? Tá na hora de fazer mais estoque. Tá entendendo? Quero mais estoque. Esse choque, inclusive, tá? Produz liquidez também. Ou aqui, ou aqui. Eu prefiro marcar aqui, ó. É mais inteligente marcar aqui, porque ao mesmo tempo que eu tô marcando a liquidez do choque, eu tô marcando a liquidez de um BOS de alta, né? Que depois do choque vem a tendência de alta, então na verdade eu tô marcando a liquidez do BOS. E a liquidez do BOS é melhor, então, né? Ó, veja só. 1, 2, 3. O fundo antes da renovação de máximo. Marquei a liquidez do BOS de novo. É o mesmo BOS. BOS de alta. Ó, mesma coisa, ó. Ok, esse mais macro, esse mais micro. E respeita muito bem, ó. Bate nela, sobe. E aí captura. E aí a gente tem tendência de alta de novo. Tá? Beleza? E aí, se continuar enxergando isso aqui de uma forma mais macro, a gente tem outro BOS. Ó. 1, 2, 3. Aqui eu tenho liquidez de novo. Ó. Liquidez de alta. Tá? Ele capturou a liquidez do choque lá. Já tava barato aqui no choque, né? Pô, o preço caiu mais ainda. Tava barato aqui. Eu realizei lucro aqui em cima, né? Pois então, se eu realizei tanto de lucro, se eu baixar mais ainda, eu vou realizar mais lucro ainda. Logo que eu vou vendendo o que eu tenho para vender. E o que eu não tenho, eu compro para vender. Entendeu? E aí, quando chega aqui embaixo, eu digo: agora tá na hora de comprar de novo. E eu vou lá e compro. E levo o preço até lá em cima. E lá em cima eu ainda não me sinto satisfeito, cara. Lá em cima eu começo a acumular mais ainda, porque isso aqui é um processo acumulativo, tá? Isso aqui é um processo acumulativo, tá? Com todas as características de Weill. Ó. Vai furando a parte de cima, a parte de baixo se faz intacta. Existe uma captura de liquidez lá, tá? Existe uma captura de liquidez lá embaixo, lá, ó, captura de liquidez, rola para cima. O que eu tenho aqui de novo? Aí aqui em cima eu posso ou ter um processo acumulativo, que está com muita cara, tá? Esse ativo, se tu for levar em história, o histórico dele, é claro, sempre pode cair mais um pouco, ele já valeu, já custou muito mais do que ele custa hoje. Mas isso aqui são características acumulativas, tá? Olha só como fura muito mais a resistência do que o suporte. Isso aqui até parece uma captura de liquidez que não desenvolveu tanto a tendência de alta porque era fim de dia. Pode ser muito bem, tá? Daqui a pouco o cara que começou a fazer isso aqui queria que na hora que terminasse o dia o preço já estivesse nessa região. Ou pode ser também que seja uma uma distribuição. Eu, para dizer bem a verdade para você, sou um péssimo fundamentalista, né? Eu começo a falar de regiões de preços históricas, eu já me perco. Eu consigo enxergar oportunidade a curto prazo, sabe? Quer ver? Ó, no meu vídeo, vou deixar a descrição do vídeo aqui até. Eu falei que quando o preço chegasse nessa região lá aqui embaixo, ó,
embaixo disso aqui, ó, capturar, acessa a liquidez e captura, faz uma divergência linda no gráfico de 30, 15, 10, 5, 1 minuto tem divergência essa captura de liquidez no RSI, tá? Geraria uma grande oportunidade, gerou, tá? Isso aqui é uma... Quem conhece ativo aqui... Bom, eu fiz um trade de 5 vezes o meu risco, tá? Eu arrisquei $40 e fiz um trade de... Olha só, 0,65% do choque até aqui. Depois ele cai nessa região de novo. Eu dei entrada no meu trade aqui, ó. E já foi lucrativo pra caramba até lá em cima. Ó. Lucrativo pra caramba. 5 vezes o meu risco. Isso é muita coisa, porque tem gente que vive caçando no mercado uma vez o risco. E ganha muito bem a vida, assim. Tá? Mas acho nada saudável pra cabeça isso. Acho saudável operar 3 vezes ou mais o risco. Muito mais confortável. Isso aqui é um choque, ó. O preço vinha caindo. Tá? O preço vinha caindo. Pá, 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 pá. Tá caindo, tá caindo. E aí, buff, buff, subiu. Já fez o choque. Tá? Aqui, nesse ponto, rolou o choque. Ou nesse ponto aqui, rolou o choque. Tá? De repente, se a gente botar num tempo gráfico menor, vamos botar de 5 minutos aqui. Aqui, rolou o choque. Vou botar lá no minuto. No 1 minuto lá, ó. Tá? No 1 minuto. Gráfico de 1 minuto. Eu opero gráfico de 1 minuto aqui. Aqui rolou um choque. Que é, olha só. O preço vinha caindo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Choque. Renovou. O último topo da tendência de baixa. Choque. Beleza? Beleza. Mostrou interesse. Girou o sentimento. Tá? É agora. O que, que o mercado faz? Estoque. Captura liquidez. Vral. Tendência de alta. Fundos nivelados, topos nivelados, fundos nivelados. Captura liquidez embaixo de fundos nivelados. Tendência de alta. Captura liquidez em cima de topos nivelados. Tendência de baixa. E aí ele vai pra lá. Pá, 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 pá. Eu entrei, deixa eu ver, 5 da manhã, 5 da manhã, 5 da manhã, 5 da manhã. Entrei numa estrutura de quantidade nessa região aqui, assim, sabe? Enxerguei alguma estrutura de quantidade ali na hora, tá? Mas enfim. Vou botar lá no gráfico de 15 minutos. Pessoal, por que que eu enxerguei isso? Liquidez. Ó, só se eu botar no gráfico maior para mostrar para vocês. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ver se eu consigo, né? Se o TradingView vai deixar. Ele não vai deixar eu apagar isso aqui, cara. Vamos ver. TradingView, você vai deixar eu apagar isso aqui. Viu? Ele obedece. Isso aqui também, ó. Vai apagar, quer ver? Ah, tu vai, cara, apagar. Ah, mas tu vai. Viu? Pessoal, o que que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma...
aqui é paridade de euro com dólar, tá, pessoal? Não tô ninguém mandando comprar dólar, comprar euro, comprar a paridade de euro com dólar, investir nisso. Não, 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 não. Só tô sendo fundamentalista. Que eu não sou um bom fundamentalista. Eu sou um bom analista de oportunidade a curto prazo. Isso eu sou. Me tornei, e era isso que eu queria ser, e me tornei, tá? Uh, isso aqui, pessoal, nem vou ser fundamentalista, tá? Vou ser o que eu sou. Ó, a gente tá numa moeda, numa tendência de alta, tá? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá, dá pra ser, olha só. Olha só. Ah, pessoal, olha só a questão que eu vou levantar agora. Tá? Isso é tema para uma futura aula até. Marquei aqui uma tendência de alta, tá? Vários BOS, tá? Várias regiões de liquidez macro. Esse aqui é o gráfico de 1 hora, tá, pessoal? Liquidez. Liquidez. E liquidez. Qual dessas liquidez é melhor, cara? A que tiver mais perto. A que tiver mais perto. Essa liquidez aqui, o institucional tá pensando nessa liquidez aqui? Não. Agora, se por algum motivo o homem composto, o mercado levar o preço mais perto dessa liquidez do que uma liquidez, por exemplo, poderia muito bem marcar uma tendência de baixa aqui. Ó. 1, 2, 3. Aqui eu tenho liquidez de baixa. Preço chegando acima dessa região aqui, vai entrar pressão de baixa, de pressão de venda, pressão de venda. Tá? Porque ele vem aqui, ele deve ter estoque desde lá de baixo, entendeu? Quanto que ele foi acumulando, chegar até aqui. Significa que ainda tem estoque para vender. De repente ele não quer vender agora. De repente ele quer levar lá para, entendeu? Lá para o Monte Everest do ativo. Ou de repente não. De repente quando chegar aqui em cima ele vai achar que dá para vender alguma coisa e vai vender e vai gerar um movimento de provavelmente gere, sabe? Ah, vai gerar um baita movimento. Não. Mas quando chegar aqui eu tenho certeza que no mínimo uma correção vai acontecer. Ou melhor, não posso nem ter certeza porque daqui a um pouco, né? Acontece tudo. A probabilidade de gerar uma correção aqui, ó, nessa região aqui, ó, acima desse topo, é alta, tá? A curto prazo. Um pouco eu vou botar no gráfico de 4 horas, nem vai aparecer essa correção. Um pouco no gráfico de 4 horas não vai ter nem sequer um pavio. Foi uma correção que aconteceu em 10 minutos. Não vai deixar pavio nenhum no gráfico de 4 horas. Pode? Mas em algum tempo gráfico a probabilidade é alta de existir uma correção aqui em cima, porque tem liquidez de venda. É uma liquidez muito forte. Não, claro que não. Tá? Olha só a tendência de alta que está esse ativo. Olha isso aqui, cara. Tá entendendo? Vamos dizer que tudo isso aqui deu 1%, dá muito mais, mas 1% num ativo desse aqui já é megalodonte, já é bastante, cara. E aqui a gente está falando de 11%. É muita coisa. Aí a gente vai pegar uma quedinha de baixo aqui, olha só. Uma quedinha de 1,51, 1,46%. Não é muita coisa. Mas vai ter uma correção, muito provável que haja, entendeu? Muito, 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 muito provável. Então, se o preço estiver mais perto dessa região do que dessa aqui de baixo, ou do que dessa, enfim, a liquidez que vale é a liquidez mais próxima. Tá? Porém, ao mesmo tempo, ele sempre vai respeitar melhor a liquidez mais macro, maior. A liquidez macro. Tá? É mais macro esse fundo de liquidez onde entra a oferta de demanda ou é mais macro esse topo de liquidez onde entra pressão de oferta?
é mais macro topo. Olha só a porcentagem que andou daqui para cá. 2,77 e daqui para baixo 3,44. Todo esse BOS aqui, ó, é um BOS de 6,15%. Enquanto que esse BOS de baixa aqui, ó, ele é um BOS de baixa de 2,70. É mais macro alta, entendeu? Essa liquidez aqui embaixo é muito forte. E eu já vinha dizendo isso no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Não para dizer que, ó, eu avisei. Não, porque é assim. É simples. Qualquer um pode aprender, entendeu? Como é o mercado. Onde que tem pressão aqui, onde que tem pressão ali. Agora, se tu vai apertar o botão na hora certa, é contigo. Se tu tem alguma coisa que te limita, aí é contigo. Se tu tem algum bloqueio, aí é contigo, tá? E o mercado é incrível por causa disso, porque o mercado trabalha tu com tu, sabe? Tu com tu. Não tem nada te segurando, não tem ninguém te olhando, não tem ninguém dizendo pra ti. É tu com tu, sabe? Pode fazer o que tu quiser nele. É a liberdade de comércio. O capitalismo, na sua forma mais pura, é isso aqui. E selvagem, é isso aqui, mercado financeiro. Tá? E eu acho ele incrível. Não por isso, não por aquilo, mas sim pelas infinitas possibilidades. O ser humano tem infinitas possibilidades, sabe? Pode ser o que tu quiser. Se tu conseguir imaginar que tu pode ser ou fazer tal coisa, tu faz, tu é. E o mercado é isso. Entendeu? Tá todo mundo enxergando aqui um padrão assim. Não digo todo mundo, mas vamos dizer que tem 10% enxergando um pivô, tem 10% enxergando uma forma geométrica, tem 10% isso, tem 10% enxergando aquilo, tem 50%, tem 49% enxergando aquilo outro, tem 0,99% enxergando outra, e dentro desse 0,1% que faltou, tem um indivíduo, tá? Que vai fazer se tornar real uma possibilidade que ninguém enxergou ainda. Um único indivíduo que vai entrar nesse ativo e vai dizer eu quero fazer tal coisa. E vai fazer. Porque ele adquiriu o capital suficiente para fazer aquilo. E ele vai lá e faz. E não tá nem aí. É a vontade dele. E aí fica todo mundo. Oh! Mas isso, sabe? Nunca imaginei que ia fazer isso. Mas é isso aí, mercado. Tudo é possível. Assim como. Entendeu? O ser humano tudo é possível. E aí ele vai lá, captura a liquidez, porque tem uma liquidez muito boa, muito forte, entendeu? Sabe? Entra uma pressão de oferta muito grande, uma por ser um BOS, uma por ter fundos nivelados, tá? Uma pelo preço andar nessa região aqui, ó, tá? Na região desses fundos aqui do dia 15 de abril até o dia 8 de maio. Ele gasta muito tempo flutuando aqui em cima. Então, quando ele chegar nessa liquidez aqui embaixo, uma liquidez que ele preservou de 15 de abril a 8 de maio, quase 30 dias foi preservada essa liquidez. Isso é o que a gente gosta de chamar de liquidez macro. Quando ele chegar aqui embaixo, olha só, e ele chega, o que ele faz? Um choque. Eu não cheguei a ver se tem divergência no 4, no 1 hora. Em 30 minutos tem. Vamos abrir o RSI aqui. Ó. Cara, no 1 hora já não tem divergência. Tá, vamos botar no 30 minutos. Vou mostrar pra vocês. Olha só. O tamanho da divergência. Cara, divergência no 30 minutos é uma paulada de divergência. Olha só que loucura. Vou marcar a mesma região. Olha só. Olha só.
é até aqui, ó. Ó. Vocês conseguem ver que esse fundo aqui, ó, é esse fundo aqui, ó. E esse fundo aqui, olha só, é esse fundo aqui. Esse fundo aqui, ó, é esse fundo aqui. Então aqui no gráfico, ó, o preço vinha caindo, tá? E no índice de força relativa o preço vinha subindo, subindo bonito. Viu? Saiu lá da sobrevenda e entrou na compra rasgando, tá? Baita divergência, baita indicativo de que o preço vai girar o sentimento. Vai mudar a característica, que é o choque. É uma mudança de característica, tá, pessoal? Mudança de característica. Vou esconder esse aí aqui. Escondeu. Aqui pra baixo. Beleza, show de bola. E aí, vamos botar lá nos 5 minutos agora. Tá? 5 minutos. 5 minutos. Ah, eu tava marcando liquidez no 15, numa hora. Posso marcar no 5? Claro, deve. Ó. Beleza, show de bola. Aqui eu tenho, tá? Um fundo de um BOS que foi renovado à máxima. Eu tenho liquidez. O preço pode vir aqui embaixo, tá? E dar um patotaço para cima. Aqui eu tenho fundos nivelados, tá? Fundos nivelados, que é uma liquidez já. E tenho mais o fundo do BOS, que é muito bom. O preço sobe, tá? Existe uma grande possibilidade do preço capturar, tá? Essa liquidez aqui, ó, e entrar a pressão de oferta. E caso o preço se aproximar dessa região aqui, existe a possibilidade de entrar pressão de oferta. Uma, liquidez de choque. Outra, liquidez do próprio BOS. Beleza? Beleza. Tá? Cara, qual liquidez é melhor? A que está mais próxima? Beleza. A que está mais próxima. E se as duas estão muito perto? Se eu botar no gráfico de uma hora, isso aqui está colado um no outro. E aí, Heitor? Cara, o mercado faz o que ele quiser. Porém, se eu puxar volume profile do começo do movimento de alta para o fim do movimento de alta, a região de valor desse movimento está abaixo dessa liquidez aqui. Uhum. Essa aqui é a região de valor. Aqui é onde aparece ali os coloridos mais fortes, tá? É um pouquinho mais acima aqui até. Beleza? Eu vou dar prioridade para essa região, tá? Eu quero enxergar o preço tocar aqui embaixo para me comprar. A minha prioridade é essa região. Beleza? Beleza. Tá? Liquidez, range profile, volume profile, perfil. Aqui é, como é que é o nome desse troço aqui, né? Perfil de volume range fixo. É aqui no TradingView. Eu vou dar prioridade a essa região. Tá? Usando do... Vamos ver o nome desse cara de novo. Perfil de volume range fixo. Tá? Volume profile. Que é o índice de volume relativo por região de preço. Volume, a gente... Ó, vou botar volume financeiro aqui para vocês. Tá? Ó, ele tá aqui em cima. Aqui, ó. O volume é a medida que o tempo passa, ó. Beleza? Ó. Passo, aqui eu tô lá em quinta-feira, 8 de maio, às 12h35. É onde está meu mouse. Aqui é 9 de maio, às 3 da manhã.
Aqui é... Deixa eu ver. 9 de maio às 14h45. Aqui o último candle é 11 de maio às 18. Tá? Não. 9 de maio às 19. Não, peraí. 17h50. Beleza? Tá? E o volume profile, ou aqui nesse caso aqui a gente tem o perfil de volume range fixo, que é muito legal aqui no TrendView, que tu marca ele da onde tu quiser marcar, ou, pelo tempo que tu quiser. Como é que eu vou explicar para vocês? Eu escolhi aqui essa tendência de alta que ficou dentro de 8 de maio de 2025 das 23h15 a 9 de maio às 11h30. Nesse tempo aqui ele marcou onde tem mais volume por preço, tá? O preço eu tenho na lateral aqui, né? Tá? O volume eu tenho o tempo eu tenho embaixo aqui, né? E aí eu estou marcando o volume por preço. Nessa região de preço aqui, onde tem essa barrinha preta que se chama POC, que é Point of Control, acho que é. Não me lembro se é isso. A sigla. POC, tá? A POC é a região de preço onde teve mais volume. Aqui no caso é 1,12532 ou 1,12527. Nessa região aqui, deixa eu aumentar aqui para ser mais preciso. Ó, 1,12524 é o preço onde mais foi negociado dentro desse range, dentro desse tempo que eu marquei, tá? Então, quando eu tenho 2 liquidez perto, 3 liquidez, 10 liquidez perto, eu puxo o volume profile e ele vai me dizer qual a zona de valor que atua como um imã para o preço. Pode ver, ele vai baixando lá. E aqui a gente tem outros BOS, ó. BOS de uma tendência de baixa, tá, pessoal? Não renova a mínima ainda, né? E aqui, tá? Eu tenho liquidez de baixa. Beleza? Olha só. Aqui ainda não. Eu tenho essas duas. Não renovou a mínima aqui, tá, pessoal? A mínima não foi renovada, ó. E se foi muito feio a renovação, então eu não vou marcar isso aqui, esse topo aqui como uma liquidez, tá? Beleza, mas por que tá marcando liquidez de baixo? Daqui a pouco ele decide lateralizar aqui, pessoal. Ele renova o fundo e... E onde é que eu quero ver entrar pressão de oferta? Caso eu queira pegar um trade vendedor, mesmo tudo apontando para alta, eu quero pegar o trade da alta, né? Quero pegar o trade comprador quando tiver barato, mas quando tiver caro eu também quero vender. O mercado financeiro no day trade te dá essa possibilidade, tá? Vender a curto prazo e depois comprar de novo. Bom, os institucionais fazem isso o tempo todo. Os grandes operadores, os operadores de tempo gráfico maior, de tempo gráfico menor, de múltiplos tempos gráficos. O homem composto faz isso a todo tempo, né? Para movimentar o preço, para gerar liquidez, para gerar lucro, para tudo. Ele vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra toda hora, tá? Para tudo. Eu quero fazer também, vamos dizer. Tá, tem duas liquidez pertinho aqui. Caso ele furar essa liquidez, eu não enxergo. Caso o preço venha aqui, pessoal, tá? Eu, pelo menos. Se o preço vir aqui, ó, nessa região, eu não enxergo mais venda aqui. Ah, mas tá descendo. Não, mas eu não enxergo mais venda. Tem essa liquidez aqui, tá? Eu vou ficar esperando uma confirmação. Beleza? Agora, se esse preço aqui bate aqui de novo, tá? E bate aqui de novo. Aí, se ele vem aqui, por exemplo, e faz uma confirmação de venda, faz um choque de venda, faz uma estrutura de continuidade de venda daqui para baixo de novo, daqui a pouco eu pego um trade vendedor com o meu stop próximo esse fundo aqui, tá? Com o meu alvo próximo a esse fundo. Tá, mas Heitor, qual liquidez é melhor? Tá bem pertinho uma da outra. Tá bem pertinho uma da outra.
Vou puxar o range de volume profile lá, ó. Vou ver que a zona de valor tá aqui, ó. Ó. A zona de valor tá aqui, ó. Tá? Vou dar prioridade a essa primeira liquidez aqui. Se o preço renovar a fundo aqui, tá? Vou dar prioridade aqui. Ele chegou aqui, fez uma estrutura de continuidade baixa, vou estar dando entrada nela. Qual é o meu alvo? Suporte. Por que o suporte? Porque ele pode ou parar nela, ou ele pode capturar a liquidez para daí, uau. Porque daí aqui eu tenho um... Aí, se ele renova a fundo aqui, pessoal, aí eu tenho uma liquidez de compra melhor ainda. É só esperar para comprar. Tá? Não precisa nem... Só esperar. Porque ele renovou fundo, ele fez fundos nivelados, ele já tem 2 fundos nivelados lá, ele fez outros fundos nivelados, num tempo gráfico pequeno. Tá? Fundo nivelado eu tenho liquidez embaixo. Fundo nivelado eu tenho liquidez de compra embaixo, eu tenho pressão de demanda embaixo, eu tenho a vontade institucional de comprar nesse nível aqui. Tá? E aí contexto, confluência. Por que confluência, contexto? Porque ele vinha numa tendência de alta, ele fez um choque lindo lá embaixo, lá, ele gerou uma tendência de alta. Esses fundos nivelados aconteceram ao mesmo tempo que aconteceu um BOS, um fundo de BOS, que é a melhor das liquidez que poderia haver. E aí a melhor das liquidez que poderia haver com mais uma liquidez possível, pô, gerou uma liquidez. Eu só quero ver uma estrutura de quantidade, eu só quero ver meu gatilho sendo acionado. Mais nada. Tá, pessoal? Então, beleza. Não vou. Nem vou ver o outro ativo ali, tá? Nem sei quanto tempo eu falei que vão ver. 42 minutos. Cara, incrível. Parece que eu recém comecei a. Recém liguei aqui a gravação. O tempo voa. Ou não, né? Cara, por que esse cara. Eu não sei qual é que é desse cara. Esse cara. Olha, cara. Deixa eu apagar isso aqui. Então vai deixar, cara. Ué. Mas que cara inconveniente. Aí, bonitão. Pronto. O que a gente viu? Liquidez, careca de falar, quebra de estrutura. Tô numa tendência de alta, né? Pá, pá, pá. Ué? Ah, esse trading view hoje. Olha, cara. Aí. Tendência de alta. Bem feia. Mas é isso aí mesmo. Aí esse cara quebra a mínima da tendência de alta. Choque. Mudança de característica. Ó. Ele vinha fazendo fundos ascendentes e agora provavelmente ele vai fazer um fundo descendente. Ah, e se ele não fizer um fundo descendente? Se ele não fizer um fundo descendente, então se ele não fizer um topo descendente, então ele fez um fundo ascendente, que nem ele estava fazendo antes. Só que teve uma correçãozinha aqui. E isso aqui, pessoal, isso aqui ó, é justamente uma estrutura de continuidade de alta. Tá? Se ela ocorrer numa região onde já havia liquidez, onde capturou a liquidez e depois fez a estrutura de continuidade, é onde eu entro. As minhas entradas são baseadas nisso aqui, ó, estrutura de continuidade. Tá? E aí o choque ocorre quando ele não faz a estrutura de continuidade, ele só faz o choque e aí ele cai. Ou sobe, no caso. Vamos dizer, uma tendência de baixa, né? Vral, 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 vral. Caindo lá, caindo. E aí, em determinado momento, prum. Onde é que ocorreu o choque? Onde é que ocorreu o choque? O choque ocorreu aqui. Tá? Quando o preço não respeitou a máxima anterior.
e renovou a máxima do movimento. No caso, uma mudança de características de baixa para alta. O BOS, para tu ver como o mercado é simples, né? BS é esse aqui. Que é um BOS, pessoal. Pivô. Tá? Troço mais simples do mundo de desenhar, o troço mais simples do mundo de identificar. A melhor liquidez de todos. Tá? Isso é um BOS. O preço voltou aqui embaixo. Existe uma probabilidade muito forte de entrar uma pressão de demanda. Tá? Que na verdade também é o quê? Uma estrutura de continuidade. Que é outra coisa muito simples de se enxergar. O problema todo, ou melhor, a solução, né, é o contexto. Quando que é bom e quando que é ruim, sabe? Ó, TradingView de novo. Cara, esse cara... Aí, bonitão. E o BOS de baixo também, o troço mais simples do mundo se identificar. Tá? Melhor liquidez que tem. Vendendo, tá aqui em cima. Beleza? Aula era isso. Liquidez liquidez e quebra de estrutura. Aula simples, fácil, rápida e fácil compreensão, tá? O que vai tornar o uso desses conceitos ser lucrativo ou não é todo um contexto, né? Posso até fazer uma aula contextos lucrativos no... vou até anotar no meu caderninho aqui. Contextos lucrativos no SMC. Eu acho que a última aula que eu dei aqui eu trouxe um conceito, um contexto com order block, né? Um contexto com order block ali extremamente lucrativo e depois peguei um trade, postei o trade ali dentro daquele contexto. Vou fazer uma aula só sobre contextos, tá? Vai ser legal, eu acho. Então a aula é isso aí. Liquidez quebra estrutura hoje, tá? Simples. E é só o que eu fico vendo. Não vejo order block, vejo liquidez e quebra de estrutura. E estrutura de continuidade. Só, mais nada. Essas três coisas eu enxergo no mercado. Uno muita coisa é elas. Preço e volume, RSI, tendência macro, tendência micro, fractal de tempo gráfico, sabe? Fractal de estrutura de continuidade. Uma estrutura de continuidade grande, e aí dentro da grande tem uma média, dentro da média tem uma micro, e aí se cria todo um conceito, se todas elas apontam para o mesmo lugar, pum, trade. Tá pegando liquidez, tá pegando uma liquidez do macro, que aí formou uma liquidez no micro, e aí pegou a liquidez do micro, e aí capturou a liquidez das duas para o mesmo lado, pum, contexto, união de diferentes conceitos, às vezes poucos conceitos, mas em time frames diferentes, e aí a gente tem um trade. Tá? Mas você tá deixando simples muito complicado. Não, não é. É só gastar um pouco mais de tempo com o que é simples. Vamos dizer que eu demorasse 1 minuto para identificar a liquidez nos 5 minutos. Aí, na verdade, vamos dizer que eu demore 5 minutos para identificar a liquidez nos 5 minutos, eu vou demorar 1 minuto para identificar a liquidez no 15 e mais um numa hora. Tá? Porque né, comprime o preço, né? Quanto maior o tempo gráfico, mais comprimido fica o movimento do preço. Então, quanto menor o tempo gráfico, mais regiões de liquidez eu vou achar. E aí eu acho uma no 1 minuto, que está também no 5, que está também no 15, que está também numa hora, que está também no 4 horas, que está também no mês. Boa, tem uma baita de uma liquidez.
a probabilidade do preço chegar naquela liquidez onde é para ter pressão de demanda e ter pressão de demanda se torna muito mais alta do que se aquela liquidez estivesse só no 5 minutos, ou só no 15, ou só numa hora. Ela tá em todos os tempos gráficos, sabe? Consegui chegar lá em tudo. Entendeu? Aí a probabilidade se torna muito maior. Que é o caso disso aqui, ó. Aqui nesse ativo aqui, essa liquidez aqui, ó, pessoal, ó. Essa liquidez aqui, essa região aqui, esse suporte. Abaixo desse suporte aqui eu tenho uma liquidez que é visualizada em vários tempos gráficos diferentes. A probabilidade de entrar a pressão de demanda é grande. E entrou, tá? E entrou e apresentou conceitos SMC, tá? Apresentou choque, apresentou divergência no RSI depois do choque, tá? Ela chegou a fazer uma estrutura de Wyckoff, tá? Que é o... não gosto nem de dizer que é o pai do SMC, mas é assim que as pessoas dizem que é, então ele é. Mas aqui, ó, chegou a fazer a estrutura acumulativa de Wyckoff, tá? Beleza? Nivelou topo, nivelou fundo, ou seja, lateralizou. É um fundo de liquidez, tá? Entra choque, tendência de alta. Aqui ele dá uma corrigida, vamos ver o que ele vai fazer, mas, cara, o tamanho dessa região lateral, o tamanho desse preço, é provável que ele capture alguma liquidez micro aqui e gere mais um movimento de alta. Pessoal, aulinha de domingo, dia das mães, tá? Deu soninho agora. Acho que eu vou tirar um soninho da beleza daqui a pouco. Tudo de bom pra vocês, tá? Abração. Até o mais breve possível. Fiquem com Deus. Aproveitem seu Dia das Mães. Aproveitem suas mães. Boa semana pra todos. Uma semana maravilhosa e cheia de tudo que é bom. E era isso, tá, pessoal?